O presidente Lula vai se reunir amanhã com os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União do Amapá. A confirmação é do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Este será o primeiro encontro dos novos eleitos com o chefe do Executivo. Na ocasião, segundo Padilha, a conversa deve ser pautada nos projetos que o governo Lula destaca como prioridade. Entre eles estão a votação do orçamento de 2025, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o novo Plano Nacional de Educação, os projetos para a regulamentação das redes sociais e, sobretudo, os 55 votos presidenciais que aguardam votação no Congresso. Então vamos a Brasília com Gabriel Máximo. O Senado começou sua eleição às 10h36 da manhã com 4 candidatos registrados. Os senadores astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Por volta das 10h47, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, registrou sua candidatura no limite do prazo. Antes dos discursos dos candidatos, Eduardo Girão apresentou uma questão de ordem e disse que a Constituição não previa voto secreto para escolha e o regimento interno da casa não poderia contrariar a Carta Magna. O pedido, no entanto, foi rejeitado pelo presidente Rodrigo Pacheco, que destacou que o regimento interno determinava que a eleição fosse feita de forma secreta. Ele lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a possibilidade de uma legislação abaixo da Constituição e estabelecer casos de votação secreta. Os candidatos tiveram 15 minutos para falar em ordem alfabética e, durante seus discursos, Marcos Duval e Soraya Tronic retiraram suas candidaturas. Após os pronunciamentos, a votação começou e foi realizada em cédulas de papel, seguindo a ordem de criação dos estados. Às 3h19, o resultado foi proclamado. Davi Alcolumbre foi eleito com 73 votos. Girão e Pontes tiveram 4 votos cada. Em seu discurso após a vitória, o senador amapaense disse que o Brasil precisa ser pacificado e afirmou que o Congresso reflete o sentimento do povo. O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidade de crescimento. Nosso compromisso enquanto instituição, o sentido dos nossos mandatos é buscar atender os anseios do cidadão, daquele que está lá fora deste plenário, observando os políticos de um modo geral, tentando enxergar quando uma política pública vai impactar verdadeiramente ou positivamente na sua vida. É nesse contexto que o Congresso Nacional deverá ser o porta-voz do sentimento dos brasileiros que nos colocaram aqui. Em coletiva de imprensa após o término da sessão, Alcolumbre criticou o afastamento entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco durante suas gestões à frente da Câmara e do Senado e disse que ela enfraqueceu o Legislativo. Alcolumbre também afirmou que vai trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com os outros poderes e que não quer que o Congresso seja a caixa de ressonância de extremos. Após o resultado no Senado, a Câmara iniciou o seu processo por volta das 5 da tarde. Os candidatos Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, discursaram por pouco mais de 10 minutos cada antes da votação. O resultado foi proclamado às 6h52 da noite, com a vitória de Hugo Mota por 444 votos. Ele venceu Pastor Henrique Vieira, que recebeu 22 votos, e Marcel Van Hatten, com 31 votos, e se tornou o presidente da Câmara mais jovem da história, aos 35 anos. Em seu discurso de vitória, Hugo Mota fez uma defesa enfática do Congresso e teceu críticas ao sistema presidencialista. Saímos do presidencialismo absolutista por obra e graça de uma Constituição legítima e promulgada pelas circunstâncias. Resvalamos por outros meios para um absolutismo presidencial que a Constituição não previa, do arranjo, da cooptação do parlamento, do toma lá da cá, de uma espécie de arrendamento do poder legislativo pelo executivo. Mota também fez várias menções ao ex-deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, e citou a célebre frase do PMDBista: tenho ódio e nojo à ditadura. Neste momento, deputados governistas gritaram sem anistia, em referência à tentativa de perdoar os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Por fim, o novo presidente da Câmara disse que o Brasil não pode errar e encerrou o discurso com a frase "Ainda estamos aqui", mesmo título do filme de Walter Salles, indicado ao Oscar. De Brasília, Gabriel Máximo. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo,
não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, não por outros motivos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa a liberdade que eles defendem. A liberdade de extirpar qualquer diferença. A liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. E é esse hoje o desafio. O desafio no Brasil e o desafio no mundo. O desafio de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, o desafio de regulamentar, responsabilizar. Pelo resto do mundo nós não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Obrigado e viva a democracia. Pessoal, obrigado por ter participado da live. Obrigado pelos comentários. Pessoal, vou deixar aqui um resumo. Governo discute nova regulamentação de redes sociais com foco em desinformação. Isso é só o começo, pessoal. Isso aí, eles inventam uma coisa, uma história bonita, né? Pra você concordar. Não, tem que fazer mesmo, mas depois fazer o que eles querem. Que é proibir você de falar. Falar a verdade. Eles querem mascarar todas as podridões que aconteceu no Brasil, pra ninguém saber de nada, pra ninguém poder falar nada, desmascarar eles, e ele tá sempre bem na fita, como dizem, né? Igual pessoas que só assistem Globo. A Globo não fala mal do governo. Então quem fica o ano todo só assistindo Globo, fica desinformado totalmente do que realmente o que está acontecendo no Brasil. Entendeu? É isso que eles querem. Não deixar ninguém falar nada no YouTube, em outras redes sociais, falar nada. Divulgar o que realmente o que está acontecendo, entendeu? Essa é a proposta desse governo podre, entendeu? Quem lembra da proposta lá da taxação das buzinhas? Quem lembra disso, né? Ah, vou começar só com 20%, só SMS. Já tá, pessoal, o dobro. Quem compra coisas a partir de $50
paga o dobro só de taxa. Ou seja, um produto que custa R$500, vai pagar R$500 pro governo de taxa, de imposto. Olha que absurdo. Tu compra um produto de R$500, os outros R$500 é pro governo. Tem lógica isso, cara, tem lógica. Só nesse país que é assim. Eles começam assim, ó. Ah, vão, só precaução, só pra desinformação, só por causa disso, só. Mentira. Pô, eu não sei, pessoal, como tem pessoas ainda que apoiam esse governo. Sem brincadeira não, cara. Pessoal, desculpa o desabafo aí, mas se puder, dá aquele like, inscrição para o canal. Valeu? Abraço.